Oi, pessoal. Agora que a gente vão entrando aí, pega a setinha, envia pro pessoal, avisa que já começou. Eu vou solicitar aqui a professora Érica para ela já entrar. E pro pessoal, pra gente começar. Tô aguardando aqui. Olá, Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, e vocês? tudo jóia de quarentena aí? Ué, estamos aqui. Firme e fortes. Coloquei o Pedro ali no quarto dele, tá assistindo um vídeo. Falei, fica Colocou ele lá quietinho. já no esquema, Já. mas o Pedro é oficial, né? A última reunião ele apareceu lá do conselho, né? Do conselho Ele, do colegiado, sempre vai dar uma passada, né? Aqui já atrás. foi. Ai, O pessoal coisa de menino. entrando, já temos 34 pessoas. Então, Uma- vou iniciar agradecendo aqui o pessoal que está presente. Obrigada, gente, por estar continuando aí no nosso projeto, mais uma live. Agradecer também você, professora, por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. É muito importante para nós a sua participação. E a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Boa noite a todos, né? Tá dando para ouvir certinho, Luísa? Tá, Tá, né, pessoal? tá. Boa noite para todos e é um prazer também rever, né, todos que estão em casa, né, Luísa, fazendo a quarentena, seguindo as recomendações adequadas, né? E a gente está mesmo em casa, mas estamos conectados, né, pelas redes sociais aí e procurando ajudar, né, da melhor forma possível esse processo, né, que não é fácil. E a gente sabe que a UFO não para, né? Vocês não param, então a gente sabe que vocês estão sempre trabalhando. Então, é uma forma da gente se manter ativo, né? É uma forma da gente se conectar e ajudar, né? E assim, talvez sair até ideias muito boas, né? Nesse processo todo. Exatamente. Então, gente, vou dar espaço para a professora também se apresentar, mas brevemente, para quem não conhece, ela é professora da Universidade Federal de Uberlândia, ela é nossa professora da matéria de fisioterapia cardiovascular, né, professora? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece, muita gente já conhece, muitos ainda não tiveram aula, né? Então, vamos É, hoje. para quem, né, não conhece, né? Eu sou professora meu nome é Érica, eu sou professora da disciplina de fisioterapia cardiovascular, né? E também respondo pelo ambulatório, né, de reabilitação cardíaca ambulatorial da UFO, onde a gente tem, né, o serviço de reabilitação oferecido para os pacientes da cardio, para a população, né, para a comunidade. E a minha formação foi em Franca, Universidade de Franca, e eu acho que eu tenho até companheiros da Unifran aí assistindo, ver a Dani entrando aí. E me formei depois na pós-graduação em Ribeirão Preto, né, mas na área básica de patologia cardiovascular, então eu sigo essa linha já desde a pós, né, desde a residência também, fiz residência em terapia cardiovascular, sempre assim com um gosto maior pelo ambulatório. Então é o que eu sempre tive mais afinidade mesmo, né? E atualmente eu gosto bastante também de cardio-oncologia, que é uma área que eu tenho procurado estudar bastante. Para quem tiver interesse, eu gosto bastante dessa área também. Legal. Deixa eu ver quantas horas. Então, já são 7. 7 e 5? A gente já tem 55 pessoas com a gente, isso é muito bom. Então, a gente pode começar. Então, professor, hoje a gente vai falar, né, sobre a prática de exercícios e a reabilitação cardiovascular em tempos de pandemia, como que está sendo. Então, você mandou vários artigos e recomendações para a gente. Acho que todo mundo sabe que manter-se ativo, mesmo durante a pandemia, é muito importante. Acho que principalmente também durante a pandemia, porque a gente não tem mais academia, a gente não tem mais parque. Então, fazer exercício em casa, se manter ativo é importante. E a gente queria saber, a reabilitação cardíaca também é importante, a gente sabe que reduz mortalidade, a gente sabe que na fase intra-hospitalar reduz o tempo de internação e após ela reduz também o retorno, né, para os hospitais, reinternações. Então, como que fica tanto a prática de exercício quanto a reabilitação cardíaca agora que a gente está nesse tempo de isolamento? Então,
quais pacientes podem fazer um teleatendimento, por exemplo, quais não podem, porque a gente sabe também que a gente precisa avaliar, a gente precisa fazer testes de esforço. Então, como que está funcionando? Quais podem ter um acompanhamento em casa mesmo? Quais realmente precisam da fisioterapia presencial, do monitoramento? Como que é? Bom, tentei fazer uma linha de raciocínio, Luiz, assim, para a gente contextualizar um pouquinho, né? Eu tentei acompanhar alguns seminários da área, né? Estão discutindo ainda muito sobre essa questão do telemonitoramento, né? Da telereabilitação, como que isso pode funcionar, trocando experiências, né, com alguns outros profissionais também. E assim, a questão é que o Covid chegou, né? Chegou no Brasil. E a pandemia, né, nos pegou aí de surpresa, não tanto de surpresa, porém o país não se preparou, né, para isso. E aí a questão é o seguinte: quando a gente pensou em Covid, e a principal medida, né, até hoje recomendada é o isolamento social, né, o distanciamento social, a quarentena em casa. Aí, o que aconteceu consequentemente com os outros serviços, né, de saúde? Todo mundo fechou, né? Então, numa pesquisa que eu acompanhei, que o pessoal fez um levantamento internacional, mas assim, levando em consideração o Brasil, 73% dos programas de reabilitação que responderam, né, ao questionamento, fecharam sem tempo para voltar. Por quê? Porque o cardiopata ele era conhecido como da população de risco, né, do COVID. Então, quando a gente pensar COVID, cardiopata e consequências, né, da COVID-19 para esse paciente ele não vai nem querer sair de casa mesmo, né? E aí, toda essa questão, essa sistemática, ela atrapalhou mais ainda, né, ao acompanhamento dos pacientes, né, dos ambulatórios. E como essa questão de contaminação, ela é muito importante, será que eu preciso pôr o fone também? Será que é Não sei, eu melhor? tô colocando, o pessoal pediu pra eu pôr, ó, põe o fone, Luísa, tem um áudio aberto, acho que tá dando um eco. Tenta colocar. Por aqui. Talvez melhore. Melhorou? Dá para Acho ouvir? que melhorou. Tava dando um ecozinho. Melhorou? Melhorou, Pode ser né, que seja da gente? TV, né? O pessoal falou que melhorou. Ah, então tá bom. Então, a questão é o seguinte, tem então, o isolamento social como principal medida e o cardiopata como população de risco. Então, se a gente pegar o... Tá dando para ouvir? Tá, perfeito. Tá? Então, se a gente considerar o cardiopata, por que que ele é uma população de risco, né? Porque a própria fisiopatologia, né, do coronavírus, da infecção viral pelo SARS-CoV, né, pelo corona, ele tem implicações cardiovasculares no sistema cardiovascular muito importantes. E aí a gente partindo do princípio, né, de que o paciente cardiopata já tem todos esses fatores predisponentes. Então, normalmente eles já são diabéticos, eles já têm doença coronariana instalada, já são dislipidêmicos, têm sobrepeso, Pressão obesidade, arterial, né? são hipertensos. Os hipertensos foram muito destacados até pelo mecanismo de ação do SARS-CoV pela angiotensina 2, né? Ele tem uma ligação com o receptor de angiotensina, então em hipertensos ele desenvolve complicações maiores. E uma outra questão é que existem outras complicações, né, cardiovasculares, como arritmia, miocardite, que é a inflamação, né, do miocárdio, síndrome coronariana aguda. Então, às vezes, o paciente que tem uma doença coronariana, ele com o processo inflamatório da própria infecção, ele estimula, né, ele acelera o processo da síndrome coronariana, então ele pode ter evento coronariano agudo, as questões de coagulação vascular disseminada, então ele pode formar trombos em diversas partes da árvore arterial e isso comprometer o funcionamento de outros órgãos.
evoluir com insuficiência cardíaca. Então, assim, quando a gente para pensar, realmente gera um medo muito Um grande, risco muito né? grande, né? Um risco muito grande. Então, como que você faz para deslocar esse paciente para um serviço de reabilitação? E ainda na realidade brasileira, os serviços de reabilitação não são acessíveis a todos da população, são poucos serviços que são oferecidos. E aí o paciente ele passa por um deslocamento muito grande até chegar ao setor. Então, não dá para você controlar, né, todo esse processo. E aí, então, a questão principal que foi levantada, né, pelas sociedades internacionais, a Sociedade Brasileira de Cardiologia também se posicionou em relação, assim, como que a gente pode orientar, né, esse doente, né, esse paciente cardiopata a minimizar os riscos do isolamento social. Então, quando a gente pensa em isolamento social, a gente já de cara vai aumentar o quê? Sedentarismo, né? A tendência mesmo de você ficar em casa, principalmente se você Sim. mora numa casa, né, com mais pessoas, num ambiente mais restrito, né, com pouco espaço, sem poder sair para fora, né, para fazer uma atividade física, ele fez com que o índice, né, de sedentarismo aumentasse muito. Então, é importante ressaltar essas questões, porque assim, ele tem que ficar isolado, mas ele também precisa manter um nível de atividade física mínima para pelo menos minimizar os riscos, né, cardiovasculares. Então, assim, porque o paciente ele vai continuar morrendo de doença cardiovascular, ele vai continuar com as doenças crônicas, né? A Uhum. gente não vai deixar de ter evento, deixar de ter internação. Aliás, um fator também importante que os cardiologistas têm mostrado é que o número de internação por evento cardíaco caiu muito nesse processo. Então você pode pensar várias formas, né, várias explicações, ou porque realmente o medo está sobressaindo e porque ele sabe que ele é de risco e aí mesmo com sinais e sintomas ele não vai, ele vai em último caso, ou seja, quando ele chegar já chega muito grave, Eu vi algo né? parecido com a VE também. Isso, todas essas doenças crônicas que podem exacerbar, né, ou piorar com a questão do isolamento, ele pode aumentar a mortalidade, né, por outras causas. E aí, ou então, uma outra questão que eu estava conversando outro dia era sobre diminuição também um pouco do estresse, né, de você pegar Uhum. trânsito, pegar ônibus, vai e volta, então, teoricamente, esse fator de risco às vezes minimiza. Então, será que isso também não ajuda, às vezes, a ter menos evento? Mas eu tenho para mim que é por causa mais do medo mesmo de se deslocar, né, para o serviço de saúde procurar. Mas mesmo assim, com todas as orientações que a gente tem hoje em dia, né, e os posicionamentos das sociedades, eles têm sido bem diretos e bem importantes, tá? Então a gente tem que pensar o paciente, né, no caso nosso aqui, o cardiopata, que não vai ter acesso à reabilitação porque fechou, né, que por enquanto o nosso da UFO não tem como voltar, né, a funcionar, mas tem colegas, né, profissionais, até vi aqui que a Sabrina entrou, Sabrina lá de BH, as profissionais lá que têm clínicas estão tentando montar estratégias para como que faz o retorno, né, agora para esses atendimentos. Quem é que vai ser aderente a uma telemonitoramento, né? Então a gente pode ir discutindo isso conforme a gente vai conversando, né? Então, pensar, sedentarismo, eu vou perder o quê? Aptidão física, eu vou perder potência aeróbica, eu vou perder capacidade funcional, né? Então, eu vou ter uma sarcopenia extremamente importante, né? Então, assim, quem está voltando a ver os pacientes depois desses 3 meses de isolamento já percebeu a perda grande, né? Que a gente tem, que o paciente tem nesse processo parado, né? Que eu vou parar, não vou fazer nada, né? Uhum. Então, se você tem então essa sistema, né, esse ciclo vicioso, sedentarismo, perda funcional, o que eu vou aumentar mais ainda? O risco cardiovascular. Então, a minha prevenção, né, primária e secundária, ela precisa ser muito efetiva. E aí vale muito a equipe de saúde, né? Então, tem algumas diretrizes já colocando, né, o papel da autoridade de saúde nesse cuidado geral, né, desse paciente crônico, o papel do paciente, o papel da equipe, né, que está cuidando,
e a disponibilidade em participar ou estar disposto a continuar os cuidados, né? E aí, quando a gente pega as orientações, assim, eles colocam pontos principais, né? E a gente tem que lembrar que quando eles fizeram o levantamento lá de 73% de serviço fechado, isso reflete também, Luiz, um reflexo da nossa população, né? Do pouco acesso que tem e da dificuldade financeira, a barreira financeira mesmo de se deslocar ou de até mesmo de participar, né? E também a outra barreira nós não somos acostumados a nos autocuidar, né? A gente vai ter que, nessa pandemia, a gente vai mudar muito, se Deus quiser, para melhor, né? Porque a gente tem que aprender a se autocuidar, a entender o que você está sentindo, a procurar, né, ajuda. Hoje está todo mundo, né, ali se organizando para oferecer, né, uma melhor estrutura. Então, só que a gente não tem essa cultura. Os países onde isso já é feito, né, eles chamam de home-based, né, o tratamento baseado em casa, né, o tratamento domiciliar, que já é rotina em alguns países, na Austrália, até países aqui da América do Sul, na Colômbia, tem que colocaram outro dia na live que eu assisti, que agora eu esqueci. O Canadá, né? Então são países que essa questão de treinar em casa, do profissional orientar e você fazer em casa sozinho e fazer os retornos periódicos ou consultar a equipe, isso já é rotina. Então, alguns serviços voltaram de forma rápida. Por quê? Porque eles já tinham como estruturar isso rapidamente, a população já tem essa cultura e aí aceita já estava acostumado e continua. Isso, agora aqui no Brasil eu creio que a gente vai ter, por exemplo, já fazem 3 meses, né, que nós estamos em isolamento, agora que tem saído algumas normativas, que o Conselho tem apoiado, né, a questão da telereabilitação, mas, e assim, a gente tem que usar mesmo os documentos oficiais que nos ajudam a estratificar o risco do paciente, né, que risco que ele é. Você tem que conhecer minimamente esse doente para poder realmente conseguir fazer com que ele faça, né, isso fora. Então, assim, tem alguns pontos principais, né, que precisa considerar que é importante fazer o exercício, sim, é importante, né? Esse é o principal ponto. Manter-se ativo, independente, não precisa fazer 1 hora de exercício, mas em casa a gente está sempre em atividade. O que tem sido colocado? Pegar os filhos, né? Pegar a família inteira e se movimentar, brincar, né? Com as crianças. Tudo isso vale. O apoio familiar é importante nessa hora, né? Extremamente importante. Então, assim, às vezes, por exemplo, os mais idosos que não têm às vezes, muita familiaridade com a tecnologia, né, e alguém que pode auxiliá-lo nesse processo, que liga, né, o Google Meet, ou o Instagram, ou como chama, o WhatsApp, né, e daí vai usando a tecnologia que for mais acessível, que ele tiver mais liberdade. E o teleatendimento vai funcionando, né, de uma forma em que dá para acompanhar, sim, né. Então, isso é muito do autocuidado, tá? Segunda coisa é que exercitar em casa é muito mais seguro, né? Porque você não está se expondo e você está seguindo a regra principal do isolamento social. Ah, Érica, mas eu não posso treinar do lado de fora a hora nenhuma, né? Não posso fazer nada do lado de fora. Se a gente considerar a situação de Uberlândia atual, realmente aqui está com risco bem alto. Tá grave. Agora, tá bem complicado, né? Assim, as nossas estatísticas aqui não são boas, então é indicado que essa população de risco realmente se restrinja mais ao ambiente domiciliar, né? O que tem que ter cuidado na atividade física domiciliar? É igual você se arruma para ir na academia, você vai colocar a roupinha, vai colocar o tênis, vai colocar a meia, por quê? Para a gente minimizar também o risco de acidente doméstico, para não escorregar, né, para não cair, para não bater. E usar, mas eu não tenho pezinho, eu não tenho nada em casa. Não, dá para fazer bastante coisa e adaptar. O próprio corpo, né?
peso Isso, com a corporal. resistência do próprio corpo. Porque, assim, fazer atividade intensa, para quem também nunca fez, não é a hora da gente iniciar, né, um tipo de treinamento intenso. Agora, para você manter uma atividade de leve a moderada, né, seguindo, a gente ensina, né, a escala de esforço de 0 a 10, que ele consegue visualizar e mostrar, eu creio que a gente vai evoluir muito, Luísa, nesse processo de teleatendimento, né? A gente vai ter que se adaptar, né? Porque esse é o futuro aí, né? É, Nós vamos sair tão cedo no Brasil nós vamos sair tão cedo, verdade. né? E E talvez aí a fique a gente tem lição, que né? Que você falou dos outros países que fazem esse autocuidado em casa, talvez a gente saia melhor nessa questão, né? Eu creio que sim, que acho que está estimulando muita gente a desenvolver muitas tecnologias e sistemas que suportam, né, você a ter esse atendimento mais adequado e que outras pessoas da equipe entram para aconselhar, né? Pode ter aconselhamento nutricional, aconselhamento do clínico, né? E o que é muito importante do cardiopata é que, assim, a qualquer sinal e sintoma diferente que ele tem que procurar ajuda. E se ele tiver sintomático em relação aos sintomas do COVID, a atividade tem que ser suspensa, né? Qualquer pessoa, independente se ela for cardiopata ou não, se ela tiver algum sintoma relacionado ao COVID, ela precisa interromper a atividade, né, que ela está fazendo, para que você espere a melhora dos sintomas, espere o período ali dos 14 dias e depois consegue retornar à atividade normal, né? E o cardiopata, muito importante, é o quê? É cuidar com as informações que chegam, né? E estar sempre em contato com o seu médico, que também está autorizado a fazer o teleatendimento, e não deixar de usar a medicação habitual, né? Alguns testes, Luísa, até que você colocou, alguns testes, às vezes, a gente consegue fazer até ou em casa, dependendo, algum teste funcional, às vezes um sentar e levantar, né? Às vezes Algo um mais teste até de simples, né? degrau, alguma coisa mais simples, mas que você também sabe que o paciente tem condições de fazer, às vezes dá. Agora, muitas vezes você vai precisar ver esse paciente, então pode ser que você tenha que ir até o domicílio, né, com toda a paramentação, ou se ele pudesse deslocar até a clínica para ser avaliado, né, com toda a segurança e depois ele fazer o acompanhamento em casa, né? Então tudo isso está sendo muito discutido, né, para assim, o que realmente dá para fazer, né? Depende Agora muito de vai cada muito caso, né? isso, muito de cada caso, e vai muito da aceitação, né, do paciente em fazer dessa forma, né? Então, quem já foi lá no ambulatório, né, já sabe como é que eles são muito ligados, né, um com o outro, eles gostam da turma, acho que a questão da reabilitação presencial, ela tem Em uma questão de grupo, né? socialização muito grande, E aí a questão da depressão, ansiedade minimiza. Em casa, você está ali, né, mais sozinho, às vezes a família não apoia muito, mas a gente precisa dar esse apoio, né? Então, mesmo a gente não estando lá no serviço, por exemplo, presencial, o grupo do WhatsApp, né, dos pacientes lá da reabilitação, eu estou sempre conversando com eles, Incentivando, né? incentivando, eles escrevem, eles perguntam, né, todas as coisas que eles têm dúvidas, né? A gente desenvolveu uma cartilha, depois eu vou disponibilizar para vocês, a Camila que fez junto comigo, a aluna da Físio também, uma cartilha de orientações básicas, né, sobre como proceder. Agora, fazer exercício do lado de fora, pode fazer. Agora, só que depende da recomendação das autoridades também sanitárias locais, tá? Então, às vezes, não, mas lá em São Paulo está fazendo, ou lá não sei não onde está fazendo. Então, isso está variando muito de cidade para cidade, então tem que tomar bastante cuidado, né? E eu tenho um paciente que é atleta, e ele falou, ele nadava, e não pode nadar. Mas ele tem uma tolerância muito grande ao exercício, me mandou uma foto, tem um monte de coisa na casa dele, tem até uma bicicleta de Hum, spinning, né? Insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, já recuperou, teve uma miocardite, enfim, mas era atleta. E está treinando super bem. Agora, só que ele tem uma boa compreensão. Ele falou, eu vou caminhar 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu vou de máscara,
né? Mas não tem Tem ninguém menos na rua que eu gente, ando. né? Isso. Então, se for para a rua, que seja com máscara, levar uma máscara reserva, porque vai suar, vai ficar úmida, e aí tem que trocar, né? E tem um distanciamento ali de 3 até, às vezes, até 5 metros, dependendo do colega que está correndo junto ou caminhando no lugar. Então, assim, é evitar horários de pico, que é o que não está acontecendo, né? Porque nos horários, dependendo do lugar, está lotado de gente, né, correndo. Não se sabe ainda se você transmite isso pelo suor, pela hora que você está correndo e o suor que evapora, né, vai passar isso, o vírus possivelmente para outra pessoa. Mas a intenção é essa. Então, assim, se for sair, que saia com uma máscara reserva, porque vai umedecer, vai suar, então troca, né? E fazer em horários que não são de pico, se tiver a possibilidade. Se o risco for maior, Luiz, assim, eu aconselho pacientes que têm um risco mais alto, cardiovascular, eu aconselho, no momento, em Uberlândia, pela situação que a gente está aqui, a fazer Em dentro de casa casa mesmo. mesmo, né? Dentro de casa mesmo, né? E aí segue as recomendações, né, que têm sido colocadas, né? Então, assim, fazer atividade moderada, acumular aí até 150 minutos de atividade por semana, mas isso pode ser dividido durante o dia, não precisa ser direto, né? E evitar atividades de alta intensidade agora nesse momento, né? Até porque você tem a questão imunológica e que dependendo da intensidade de treinamento, você mexe um pouco com a questão imunológica e às vezes você rebaixa esse sistema de defesa e o vírus, às vezes, né, você fica suscetível a uma infecção por outros, né, Uhum. agentes aí patológicos, inclusive o corona. Então, a ideia é não fazer intensidades altas, é manter ali, né, num cansaço moderado, para você não ter tanta perda de massa muscular, né? E em casa Uhum. dá para fazer com o próprio corpo também muita coisa. Acho que a professora Viviane fez uma pergunta aqui. Como Fez. que Como fica a fica a situação? situação cardiorrespiratória para fazer corrida com máscara? Será que Ô, Viviane, atrapalha? então, é um pouco esquisito no começo, porque você vai ter uma resistênciazinha um pouquinho maior. Então, é bom usar uma máscara que, na hora que você inspira e expira, ela não vai para dentro da boca, né? Às vezes, o tecido. Então, tem um Uhum. espacinho, mas que veda atrás. O ideal é você testar modelos diferentes de máscara para ajustar melhor a sua tolerância. Mas o ideal é fazer com ela, sim. E aí ajustar conforme o modelo que for melhor, né, pro rosto. Mas vai dar uma resistênciazinha maior, mas isso vai durar algumas sessões só de caminhada e depois já melhora. Costuma, né? Estão perguntando se Acostuma. altera também a frequência cardíaca e a saturação, o uso da máscara. Não, não tem, não, ela não retém CO2, ela não tem nenhum problema quanto a isso. Assim, não vi nenhum relato, né, quanto a isso. Uhum. E a outra questão, né, Luísa, que você tinha colocado era sobre a telereabilitação, né, também. Então, assim, a grande barreira que eu creio que seja da telereabilitação, primeiro o profissional, ele tem que ter uma expertise grande em reconhecer pela, pelo telemonitoramento, né, os sinais, sintomas ou a resposta do paciente ali, né. O paciente, ele precisa, às vezes, minimamente também ter um oxímetro, alguma coisa que te dê um parâmetro, né, cardiovascular. Então, esse outro paciente que eu estava dando o exemplo, ele tem frequencímetro, né, ele consegue se monitorizar, teve um teste de esforço e tudo mais. Hoje tem também Então, aqueles smartwatches, né, que isso, pega pedômetro, frequência. Uhum. acelerômetro, Então, mas assim, a frequência cardíaca, que é o parâmetro que a gente usa bastante, né, saturação também, principalmente pela questão respiratória, é interessante ter, né, esse monitoramento. Ou os pacientes que têm alguma arritmia já de base, para poder acompanhar, né? Pelo menos ele te falar como que estava antes, durante e depois, né? E a telereabilitação, ela está vindo aí, as pessoas estão se ajustando, né? Começou agora a ter uma certa adesão,
né, em alguns profissionais que eu tenho conversado, e eu creio que vai sim melhorar bastante, porque o atendimento presencial, principalmente contando o deslocamento, dependendo do lugar que vai ser uma barreira importante aí, porque você não sabe se vai Uhum. ter contato ou não. E uma Muita coisa bem gente usa transporte importante, público, né, também. isso, Uber, mas mesmo de Uber também tem risco, né? Agora, o Uhum. atendimento presencial, né, nas clínicas, que algumas estão começando a retornar, tem toda uma recomendação, né, do conselho, né, de como fazer esse atendimento, com espaçamento maior de horário, com higienização, né, com toda a proteção, né, para gotículas, né, para a região dos olhos, da boca, nariz, álcool 70, desinfectar tudo, né, do setor. E uma coisa interessante que eu achei que é o contato com o paciente prévio, saber se ele vai, e assinar um termo de consentimento, sabendo que nesse processo de deslocamento, né, de acesso ao setor, ele pode ter contato com o Covid. Não dá para saber, né? Mas Uhum. que isso não fique também só na responsabilidade do profissional. O profissional que voltar a atender, ele vai ter que tomar todos os cuidados, porque isso é obrigação dele, né? Fazer e uma proteção para ele, contra, né, os agentes. E o paciente também tem que, mais uma vez, ele também tem que aprender a fazer os cuidados, né, e seguir todas as recomendações para que ninguém fique exposto. Mas que todo mundo fica sabendo que você pode ter contato a qualquer momento. A gente não tem controle, né, de Uhum. tudo. Assim, a gente tem que minimizar, né? E eu acho que orientando bem a família, né, os acompanhantes, Luísa, dá para a gente conseguir, sim, é, atingir uma população maior. A vantagem do telemonitoramento é essa, né? Então, antes você não chegava num raio, né, de acesso de pacientes grande, agora qualquer lugar, né, você consegue dar uma teleconsultoria bem interessante, né? Então a gente atinge mais gente. Isso é um É. ponto positivo, né, para os profissionais todos, né, que estão fazendo isso. E uma outra questão que a gente tem que pensar do paciente cardiopata se ele a gente vai começar a lidar agora como a contaminação é muito grande, nós vamos ter contato com pacientes que tiveram o Covid, Recuperados do Covid, né? os recuperados do Covid. E os recuperados do Covid, eles, na minha visão, é lógico que eu vou puxar sardinha para nós, né, da físio, mas eu acho que ele engloba um cuidado multiprofissional, né, ele precisa de um setor especializado, né? Ele vai passar Com principalmente se certeza. passou por internação, né? Se passou por internação hospitalar, ele vai ter uma perda maior até do que o que ficou em isolamento em casa, né? Então isso a gente precisa ficar atento também em quem a gente vai atender, se ele teve realmente contato, né, com o coronavírus, se desenvolveu sintomas graves ou se ele ficou só com sintomas mais leves ou se ele teve alguma outra sequela, né? Principalmente uma Aham. sequela cardiovascular, né? Você citou no Então, começo, né, miocardite, aquelas todas, né? a miocardite ela é séria porque é uma inflamação de todo o tecido do músculo cardíaco, né? E a miocardite, dependendo do tanto que ela acomete, né, o músculo cardíaco, você evolui com insuficiência cardíaca. Então você se recupera do Covid e sai com Nossa. uma insuficiência cardíaca. Pode ser que às vezes você recupere lá na frente um pouco da função do coração, dependendo, às vezes ele consegue recuperar. Mas essa sequela ela pode acontecer sim. Então, por isso que são pacientes de risco maior, né? Quem tem essas doenças crônicas, não pode parar de tomar, né, a medicação, qualquer sinal e sintoma diferente, procurar ajuda, né? Então, já aconteceu de paciente lá da reabilitação, a gente teve três pacientes que já passaram pela gente lá, que eu sei, que tiveram evento cardiovascular agora, na pandemia. E aí mandava mensagem, pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui internado, eu vou estar cheio de gente com Covid, o que eu faço? Né? Tem que ir.
Tá com dor precordial, tá com dor no peito, tem que ir, né? Tá sentindo algum sintoma diferente, você sabe que pode ser cardiovascular, tem que ir, né? Então, tá arriscado? Tá, mas eu acho que dentro do hospital o cuidado é muito grande, Sim. né? E então, assim, todas as equipes, né, estão bem preparadas, né, E é nosso papel orientar pra ele a procurar o serviço, senão a gente vai isso. estar sendo negligente, né? Todo mundo que está assistindo aí, se souber de alguém, porque a pessoa fica com medo mesmo e às vezes não vai, né? Então a gente tem que orientar É, bastante as pessoas. então, esses que eu comentei, que não estão indo, né, aos prontos-socorros cardiológicos, será que não estão indo porque estão com medo, né, de ter contato com Covid, sabendo que é de risco, ou realmente estão acontecendo menos eventos? Eu creio que é mais por medo mesmo, Eu né? acho também. E aí, essa questão precisa ficar bem elaborada, bem assim. Quem conhecer tem que falar. Ó, tá com Uhum. sintoma? Vai. Na dúvida, vai para o PS ou entre em contato já com o médico responsável, se já tiver, né, alguém que já acompanha, para orientar, né, todas essas questões e manter a medicação toda em dia, né? E aí fazer o cuidado. Então, assim, três internaram, dois fizeram angioplastia. Então, ou seja, realmente estavam com um evento coronariano agudo que precisou de fazer intervenção, né? Então precisou colocar stent, né? Fazer, revascularizar. E aí se tivesse ficado em casa vários dias, né? Então quanto mais tempo você demora para procurar ajuda, mais complicações a gente tem, né? A gente tem uma pergunta aqui rapidinho. Uhum. Professora Érica, sobre os treinos respiratórios em pacientes cardiopatas, é possível também por telereabilitação? Fazer treino muscular respiratório é possível. Se você tem como fazer a avaliação prévia, né, e deixar o dispositivo para o treino, né, que é para o paciente fazer em casa, não tem problema nenhum, Uhum. consegue fazer sim. Ele tem acompanhado algumas pessoas postando e fazendo em casa, associado ao treino que foi determinado para aquele paciente, sim. Dá sim. O que está mais limitado é fazer teste ergométrico, teste ergoespirométrico, principalmente o ergoespiro, a espirometria também, por causa do sistema, né, do circuito fechado. Aí você tem a passagem Tem de um gases, risco aí de você tem contaminação, né? isso, geração de aerosol e tal, mas o treino muscular, assim, a parte respiratória dá para fazer em casa, sim. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra consideração aqui que eu tinha colocado. Então, tem um outro consenso que eu passei para vocês, né? O consenso de reabilitação pós-Covid, né? Que é o consenso de Stanford, que é bem legal. E aí acho que fica a dica, né? Que a gente comentou, então, dos pacientes pós-Covid, o que fazer quando eles voltarem, né? Para os serviços de reabilitação, né? Domiciliar, presencial, desculpa. Né, exercitar, saber se foi sintomático, se teve sintomas leves ou moderados, ou se foi sintoma grave. E aí estratificando, né, conforme as repercussões que ele teve, o nível de atividade física que ele vai conseguir fazer, né? Eu vi também que você estava comentando antes, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Ela colocou também sobre os atendimentos as recomendações, né? Eles postaram tudo também, aquilo que você estava comentando da distância, então tá tudo lá certinho. A proteção, tanto do paciente quanto de quem vai atender, né? Também é legal a gente dar uma olhada. Depois eu coloco junto lá com os arquivos que você mandou lá no Drive. Isso compartilha, porque são informações bem importantes e os documentos eles estão todos disponíveis, né, na rede para acesso. E todas chama posicionamento, né, do Departamento de Ergometria e Reabilitação Cardíaca, né, da Sociedade Brasileira, logo depois que teve várias discussões, né, no decorrer, né, da pandemia mesmo instalada, o fechamento dos serviços, as sociedades se organizaram, né, para realmente pensar nessas estratégias, né. A gente tem relatos, assim, de lugares onde você consegue monitorar até o eletrocardiograma do paciente em casa, mas isso aí demanda, né, uma estrutura maior, né. Mas mesmo adaptando, Luiz, aqui na nossa realidade, dá sim para a gente conseguir
fazer bastante coisa, né? A gente precisa pensar nos doentes crônicos que estão em casa precisando de ajuda, sejam eles os doentes respiratórios, os doentes cardíacos, os que têm doença reumática crônica, os pacientes oncológicos, né, que também tem todos esses doentes, eles têm um ciclo, né, já de normal já, né? Eu canso, eu paro de fazer atividade, eu vou perdendo massa muscular, eu perco capacidade funcional e cada vez mais ele faz menos atividade. Aí isolou, tem que ficar em casa, restrito. E aí isso vai aumentando cada vez mais as consequências. Em todas essas áreas, a gente pode pegar, né, essas recomendações e trabalhar o telemonitoramento para que eles não fiquem mais tempo, né, sem o atendimento e aí aumentando cada vez mais o risco, né, de um novo Então, evento. esses casos que você falou que tiveram agora durante a pandemia, se eu tô com o meu ambulatório aberto, eu poderia. Eles acabaram de sair da fase hospitalar e vão para a fase ambulatorial, né? Onde a gente precisa avaliar. Poderia, por exemplo, avaliá-los, ver a capacidade funcional deles e realizar o teleatendimento, né? Ou se for aquele Sim. paciente que eu já conheço, já sei qual que é, já avaliei ele antes, posso ver em qual fase da reabilitação que ele tá, né? Se é exercício moderado ou intenso, e também prescrever, né? Então, tem Isso, essas duas opções, né? ele pode continuar fazendo as fases, né, da reabilitação cardíaca, mesmo depois do evento, só precisa realmente voltar. Se ele teve um novo evento, a gente precisa estratificar o risco de novo. E aí a diretriz atual, que saiu esse ano, diretriz de reabilitação cardíaca nova, né, de 2020, ela está bem claro lá, todo o nível de evidência de indicação, né, toda a questão do baixo, médio e alto risco dos pacientes. Isso leva em consideração a função cardíaca, né, o tamanho, né, da área que perdeu, o tamanho da área infartada, quanto de capacidade funcional ele tem, né, atualmente e o que fazer, né, para poder voltar, né, ele a ter atividade. É lógico que esse paciente ele vai voltar um pouco o treinamento dele e a gente mesmo que mantenha atividade leve, progredindo, né, gradativamente, é importante que ele tenha assim um acompanhamento adequado, né? Salvo, lógico, pacientes que têm um risco muito alto, né, onde ainda existem lesões, né, coronarianas, às vezes residuais que são graves, que vai precisar ainda de novas intervenções, ou ele perdeu uma função cardíaca muito grande, está com uma arritmia grave ainda, que não controlou, né, levando em consideração o bom senso e a sua avaliação, isso vai fazer muita diferença no seu teleatendimento, né? Outra Então coisa é preciso também fazer isso. que eu vi, que eu assisti um webinar também, acho que você que mandou pra gente aqui do DA divulgar, que eu achei interessante que o médico colocou algumas atividades que a gente pode fazer em casa, que é leve, por exemplo, jardinagem, você, sei lá, plantar alguma coisa, lavar uma louça, é uma atividade bem leve. Aí ele colocou a moderada que pode fazer em casa também, que eu não me lembro, e a mais, e a Intenso. intensa, isso, por exemplo, correr no seu quintal. Então, assim, coisas que dá para o paciente adaptar. Eu achei bem interessante. Então, a gente fazer essa orientação com as coisas que o paciente tem, né? Tem um paciente nosso que era super ativo, né? O seu Augusto, ele me mandou falando que ele mediu dentro da casa dele a metragem, né? E ele estava fazendo um circuito dentro da casa dele. Então ele sabia exatamente quanto que ele estava conseguindo caminhar, andar, né? Parou um pouquinho por causa de uma outra questão de esporão de calcânio, mas tá tentando ir atrás de uma bicicleta para alugar ou para comprar, para ele não perder, né? Ele assim, ele tem uma boa compreensão da importância, né, de manter a atividade. E assim, quem era ativo antes da pandemia percebeu ali nos 15 primeiros dias que não fez atividade, o tanto de dor no corpo, o tanto de perda funcional que você tem em 15 dias que você não faz nada, né, de atividade. Então, é muito importante que, independente se é cardiopata ou não, que todo mundo faça um pouquinho, né? A gente pode lançar um desafio, Luiz, aí, ó, para todo mundo postar lá no marcar o DA e me Ó, marcar também,
fazer um desafio, eu quero ver quem é que tá ficando ativo na quarentena. Verdade, ó, gente, então vamos fazer, vamos desembolar esse desafio. E Vamos. a gente, como fisioterapeuta, pode indicar também, pega uma garrafinha, ensinar alguns exercícios para Isso. fazer em casa, né? É, a Uhum. gente, com orientação, até às vezes quem não tem muita ai, não sei falar, sei lá, Familiaridade. Com atividade, né? isso, com atividade, também consegue, se a gente orientar, dar algumas dicas, né? É, isso. Então, assim, a gente vai lançar o desafio aí, nós vamos ver o Vamos. que que vai acontecer, né? E quem tem filhos, coloca os meninos também para, né, os filhos para entrar no Sim, para entrar. desafio, né? Aham. E aí fazer. Então, assim, eu acho que uma outra questão em relação ao cardiopata, Luísa, também, é que é um indivíduo que na questão psicológica, aliás, ele tem um componente muito importante já de enfrentamento da doença. Então, ele já existe, né, o trabalho da psicologia, ele é muito importante, e eu acho que uma coisa também que tem sido muito discutida, mas nem é todo mundo que é muito dessa área, que é também até mesmo a crença mesmo, as crenças religiosas, ou enfim, que a pessoa tenha, e que ajudam também no enfrentamento da doença. E eu creio que isso vai fazer um diferencial muito grande no processo de isolamento, né? Assim, de você tudo bem você ter medo, né, de se contaminar, tudo bem, eu sei que eu sou de risco, eu entendi os cuidados, mas e a cabeça? Né? Então, eu estou cuidando do físico, mas a cabeça também, ela Ansiedade, depressão, precisa, né? assim, é um tema bem interessante. E a espiritualidade também, né? Se isso ajuda a pessoa também a encarar, né, esse processo. Existe diretriz até de espiritualidade na cardiologia, que é bem interessante o tema. Assim, às vezes isso ajuda muito no A gente usa a enfrentamento nosso da favor, pandemia. né? Isso, né? A gente vai usando várias ferramentas, né? Então, eu tenho no site da SBC que tinha uma frase legal aqui, ó. Lembre-se, as evidências são claras, né? O sedentarismo tem impacto negativo sobre sua saúde, portanto, apesar de não sair de casa, é fundamental que todos realizem atividade física no ambiente domiciliar. Busque que as atividades físicas sejam integradas ao seu novo cotidiano e que sejam prazerosas. Tais medidas serão essenciais e de grande contribuição para a sua saúde física e mental, auxiliando na prevenção ao Covid e de suas consequências. Porque o exercício também é protetor, né? Ele é protetor para você também não ficar tão suscetível, né, a outras condições de saúde. Então, assim, é uma estratégia barata, né, não farmacológica, e que a gente precisa colocar no cotidiano. Então, assim, eu não gosto de ficar levantando, fazendo peso, tal, né? Mas pode dançar, colocar uma música, dança aí com quem tiver em casa, ou dance sozinho, né? Fit dance. Isso, eu acho que precisa adequar uma prática que não seja também Maçante, desprazeroso. né? Isso, Chata. Então, se você pode Verdade. fazer isso de forma livre, né? E se for fazer atividade ao ar livre, né? Mesmo atualmente, né? Mais uma vez, lembrando que aqui está mais complicado, assim, eu acho que não é o momento de sair para a rua fazer atividade física agora, e nem academia, muito menos. Tomar todos os Os cuidados aí cuidados. para não ter coisa. E eu acho que a gente pode fazer uma discussão só de teleatendimento, porque tem pessoas bem legais que podem mostrar o que tem sido a realidade, porque a gente não está fazendo isso efetivamente, Uhum. né? Mas a gente tem colegas, né, profissionais que já estão se adaptando à nova rotina, né, de atividades Uhum. e conseguindo desenvolver bem legal. Assim, eu vi um que montou o grupo, né, de teleatendimento para os pacientes que aceitaram. Teve uma outra barreira que questionaram também, é que o convênio médico pagava fisioterapia convencional, presencial, mas não estava querendo pagar o teleatendimento, porque só que é a mesma coisa, né? É um É a hora do atendimento. profissional. Sim. É, mas aí os que aceitaram, então eles fizeram uma reunião prévia, sabe? Então
todo mundo acessou a rede, né, de encontro, e aí estava todo mundo conectado. Então, assim, todo mundo se viu no grupo, eu achei legal. E o chefe principal, né, do setor, ele entrou para dar mensagens de incentivo também para todos. E eu acho que isso também é muito importante a gente fazer, né? Aparecer de vez em quando e conversar e saber mesmo como é que tá, né? E ajudar a esclarecer, olha, eu tô aqui, né? Sempre se mostrar disponível para as dúvidas, né? E para que a pessoa se sinta também acolhida, né? Mesmo à Acolhida. distância. É, eu não sei se Professora, tem mais... faltam 9 minutos, tem duas perguntas aqui. O paciente curado do Covid pode voltar a realizar atividades com quanto tempo? E qual o limiar que a gente vai usar na prescrição dos exercícios? Então, isso aí entra bem no outro consenso lá, né, do Stanford, é a questão do como que foi o processo dele de infecção pelo Covid, né, isso vai determinar. Mas estando, né, com o Covid, com o diagnóstico, a partir dali ele tem que contar 14 dias, pelo menos, sem fazer nenhuma atividade, nada, suspende todas as atividades, para que o organismo se recupere, né, da infecção pelo Covid, sabendo que ele pode atrapalhar, né, assim, afetar outros órgãos do corpo. Então, precisa dar o tempo também para o organismo se recuperar. E aí, a partir do momento que passou, né, o período crítico, aí reavaliar e olhar realmente qual é a capacidade, né, o que foi que teve de perda, e aí traçar novas estratégias para, né, para você recuperar o que foi perdido aí, né? É lógico que se você pegar uma pessoa que já era treinada, né, que tinha um nível maior de atividade, possivelmente ele vai recuperar mais rápido o que ele perdeu, né? Agora, se a gente pegar um paciente que tinha uma atividade muito leve, muito baixa, então às vezes que não fazia nada, e a gente vai pegá-lo, né, no pós-Covid, provavelmente a gente vai começar com atividades ainda bem mais leves, né? E E monitorar, não é? Que perguntou? Os limites? qual o limiar? Aí vai depender também da avaliação, É, né, o limiar. vai depender muito da sensação subjetiva de esforço, da dispneia, se teve alguma repercussão importante pulmonar, né? O quanto que foi, quão grave foi essa infecção, né? E é legal falar também, porque perguntou quando que volta a realizar atividades, mas o fisioterapeuta, desde o fisioterapeuta hospitalar, já vai estar acompanhando esse paciente, né? Mesmo se ele estiver entubado. Sim, Então lá ele vai estar fazendo fisioterapia e acho que assim que sair, né, já é recomendado uma avaliação com o fisioterapeuta, né? Porque provavelmente, tanto respiratória quanto funcional mesmo, esse paciente vai ter prejuízos, né? Então, acho que para o é, paciente que sai de uma internação hospitalar é bem recomendado, né? Passar com um é. fisioterapeuta. E lembrando, gente, que mesmo por telemonitoramento, o treinamento é individualizado. Sempre será, né? Presencial ou não, ele é individualizado. Então, assim, não dá para a gente determinar mesmo, ó, esse paciente saiu do Covid, vamos trabalhar com X de porcentagem. Então, assim, Não é dá, né? muito individual. É o que ele carrega de antecedentes, né? Se ele for cardiopata, se ele já era seu paciente, né? Pelo que eu saiba, dos pacientes da REAB, lá que a gente acompanha, eu não estou sabendo que ninguém teve diagnóstico de Covid, por enquanto, assim. Acho que aí está Que todo mundo bom. realmente respeitando o isolamento social, né? Mas me preocupa muito a perda deles nesses 3 meses, né, sem atividade. A Nicole perguntou se no estágio já é usada a telereabilitação ou ainda não. Não, a gente Não, não né? tem essa experiência ainda, mas a tendência é adaptar, sim. A gente vai fazer um teste aí para ver, né? Às vezes, talvez começar com aqueles que já eram, né, do setor e já conhecem a rotina de exercícios, e aí passar a monitorar para fazer uma experiência e depois ir adaptando, porque acho que a tendência, como não dá para aglomerar muito ainda, e acho que isso vai longe, nós vamos ter que realmente cuidar e não vai ter como colocar muita gente dentro do ambulatório, né? Uhum. Mesmo com todos os cuidados. Acho que todas as áreas, né? A gente vai Aham, já precisar vai discutir pensando nisso, sobre. né?
Professora, faltam 5 minutos. Gente, tem mais Uhum. alguma pergunta? Que a live está encerrando. Se não tiver, a gente já agradece aqui. Uma coisa que é legal também, que ela perguntou do teleatendimento, por exemplo, a professora Camila, da Neuro, vai começar um projeto de extensão realizando teleatendimento com pacientes com AVE, justamente porque como a clínica está parada, né, ela pensou Uhum. em uma forma desses pacientes terem algum, nem que seja uma orientação, porque a gente sabe que eles precisam, né? Acho que é a mesma coisa com a cardio. Então, quem sabe mais Isso. pra frente, né, a gente pensa em uma solução também para os outros estágios. É legal É, a de discutir. tendência, a tendência do ambulatório eu creio que ia acontecer isso, viu, Luiz? Assim, nós vamos, provavelmente vai sair essa discussão aí no decorrer aí das nossas reuniões, né, para saber como ajustar isso aí. Tem uma última pergunta aqui, a gente responde para encerrar, que é da Vitória. Uhum. Poderia explicar a relação entre a ECA e a COVID e quais seus desfechos no sistema cardiovascular? Não, esse aí é um tema só para uma live inteira, Né? né, Vitória? Mas é porque o vírus do SARS-CoV, ele tem afinidade pelo receptor do, né, da angiotensina. E a angiotensina ela é produzida no pulmão. Né? E a gente tem um vírus que entra por via respiratória. Né? Então, assim, isso explicando de maneira muito superficial aqui, porque está rápido, né? Mas como ele tem essa ligação com o receptor de angiotensina, e a angiotensina é que regula, né, faz a vasoconstrição de todos o sistema arterial, então por isso que quem é hipertenso e que já tem alteração desse mecanismo pode desenvolver um risco maior, porque o próprio vírus ele vai se ligar no receptor. Então, aí você vai atrapalhar o funcionamento da enzima, mas mesmo assim não é indicado suspender nenhuma medicação, para tomar a medicação corretamente, mas a gente pode fazer uma discussão sobre as alterações específicas do cardiovasculares, da fisiopatologia toda. A gente convida alguém, Luísa, bem legal da cardio, Uhum. e discute, porque tem um artigo muito legal da Sociedade Europeia que mostra todas as alterações, e aí é bem legal para a gente discutir. Eu passo para a Vitória também, depois. Vou Verdade, marcar a ela gente numa. pode. Que a gente vai mostrar depois, mas o projeto ele está estendendo, a gente vai tentar fazer debates, não só assim, uma pessoa com a outra, mas mais participações, já já a gente vai explicar. Ela até É brincou que isso já aí. temos um próximo tema, então. Isso, não, pode colocar, eu ia sugerir mesmo, porque é muito legal. Aliás, Muito. sábado tem uma bem legal, e a gente pode, se precisar de sugestão, né, de alguém para passar, eu passo para vocês, Ótimo, né? então. Então, acho que não tem mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar. Fica aí o nosso desafio, né, professor, para o pessoal se exercitar Isso. em casa, marcar a gente. Quem está aqui na live, divulga aí para o pessoal. Falta 1 minuto e 50 para a live acabar. Uhum. Ela vai encerrar aqui, então eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou, interagiu, e principalmente a professora Érica, que preparou com muito cuidado, muito carinho para a gente essa exposição sobre o exercício, a prática de exercício e a reabilitação cardiovascular agora nesses tempos de Covid. Então, muito obrigada, professora. Eu gostei muito, esclareceu muita coisa que eu tinha dúvida e eu tenho certeza que do pessoal também. Agradeço também ao DA, né, a Luísa, ao DA, a todos os alunos, falar que a gente está com bastante saudade de vocês, né, da gente aglomerar na sala de aula, mas a gente vai mantendo por aqui, né, estudando bastante. O que eu tiver de novidades e coisas novas que saírem, eu vou mandando para vocês, né, porque a gente fala uma coisa hoje, pode ser que mude, né, amanhã. E agradecer a todos mesmo que participaram, alguns amigos meus que entraram também para prestigiar, né? Então tinha gente de BH aí, tem gente de Goiânia, a Graça aqui, ó, entrou, que eu cuido do Fred também, vocês sabem, né? Que o Fred é o meu paciente, né? É o meu paciente do coração mesmo, Olha, literalmente, Então, eu acho que, então eu agradeço muito a oportunidade, Luísa, e estou à disposição, viu, para todos, e um beijão para todos, e o desafio tá lançado, tá. e aí põe lá no Instagram do DA e já Vou lança, hein? pôr, vou pôr. Então, Pode um colocar. beijo. Muito obrigada, professora. Nós vamos encerrar aqui então, gente, que ela vai desligar em 10 Tá segundos. bom. Beijo, Ok, tchau. beijo.